sejam todos muito bem-vindos ao canal do Trademap. Eu sou Bea Aguilar, analista de investimentos, e hoje eu já quero começar esse vídeo pedindo o pitaco de vocês. Vocês acham que na nossa próxima reunião do Copom, que acontece nos dias 20 e 21 de setembro, nós veremos mais um aumento da nossa taxa de juros ou não? Será que o Banco Central ele simplesmente parou de aumentar nos 13,75 e agora deu? Me contem aqui embaixo, mas também já faço o convite. Se vocês são novos por aqui, já se inscrevam aqui no canal, não esqueçam do like e me acompanhem até o final do vídeo, porque hoje eu quero trazer para vocês o que foi essa deflação de agosto, né, que foi divulgada, o que aconteceu aí no meio do caminho e o que a gente pode esperar de tudo isso. Bom, pessoal, o negócio é o seguinte, como eu trouxe para vocês, nós tivemos a divulgação do IPCA 15, né? E aí a gente começa a entender que essa prévia da inflação, que muitas vezes ela é divulgada, tem vários itens lá dentro que podem puxar um pouco mais para cima ou um pouco mais para baixo. No caso do que aconteceu em agosto com o IPCA 15, foi basicamente que nós tivemos uma deflação histórica para esse mês de 0,73%, como vocês estão vendo aqui nesse histórico que o Trademap trouxe para nós. Só que o que acontece? É óbvio que para quem acompanha as notícias, sabe que isso já era esperado. Nós vimos isso, por exemplo, em julho, né? Tivemos a divulgação do IPCA e a gente viu que nós tivemos, então, uma deflação. E era esperado justamente por conta da PEC dos combustíveis, da questão dos impostos e tal, porque isso tudo acabou impactando na redução do preço dos combustíveis, por exemplo, na bomba. Não somente porque o preço, né, do barril do petróleo também caiu nessas últimas semanas, mas também por conta dessa questão dos impostos. Nós também tivemos os impostos impactando os serviços de telecomunicação e também de energia. Isso tem um peso relativamente grande dentro do IPCA. Tudo isso acabaria puxando esse índice para cima, mas não quer dizer que tudo caiu. Na verdade, nós tivemos vários itens, né, ou vários grupos que acabaram subindo aí no meio do caminho. Mas dentro da metodologia do IPCA, nós acabamos tendo então esse resultado de deflação. Não quer dizer que isso vai continuar se perpetuando, por exemplo, até o final do ano ou até mesmo para o ano que vem. Isso é esperado e, inclusive, foram feitos comentários, né, por parte do Banco Central sobre tudo isso, que é algo realmente momentâneo que a gente espera, que aconteceu em julho, aconteceu em agosto, pode acontecer em setembro agora, né, mas nós não temos certeza ainda, mas que é no máximo isso e depois acabou, depois os preços eles devem voltar a subir. E isso porque, né, gente, quando a gente olha, por exemplo, depois do final do ano, dentro dessas PECs que foram aprovadas, nós temos algumas medidas que vão perdurar e outras não. Alguns impostos voltam a ser cobrados. Então, consequentemente, isso já pode trazer mais um reajuste ali para os combustíveis, também para a questão de energia, telecomunicação e tal. E a gente tem que olhar também tudo que está acontecendo no mundo afora, que apesar de nós termos tido uma quebra ali na cadeia produtiva e tal, por conta do que aconteceu na China, Rússia e Ucrânia, que ainda está acontecendo, as coisas elas estão se normalizando, mas não se normalizaram por completo. Então isso continua, por exemplo, impactando também no preço dos alimentos. Fora que, quando a gente olha o cenário que a gente vive agora nesse terceiro e quarto trimestre, geralmente nós temos uma volatilidade um pouco maior, ou enfim, pelo menos nós temos algumas incertezas um pouco maiores, porque não tem somente tudo que está acontecendo no cenário macro, nós também temos um período eleitoral. Então, uma outra coisa que vale a pena a gente ficar de olho é no próprio câmbio. Ele caiu um pouco ali em alguns dias, algumas semanas, mas de repente ele já volta a subir um pouco, a gente vê uma volatilidade um pouco maior na moeda, e essa moeda, talvez, se ela voltar a subir até o final do ano, então tudo isso também tem um impacto no nosso índice de inflação, porque isso impacta em vários produtos que estão dentro ali da metodologia de cálculo do IPCA. Então tudo isso a gente tem que ficar de olho. Agora, sobre essa questão da deflação, o que aconteceu com cada um dos setores, né? Eu já trouxe para vocês que é o setor de combustíveis e tal, né? Na verdade, os combustíveis como um todo caíram, energia, mas vamos ver também o que acabou subindo pra gente chegar nesse resultado. Então nós temos que alimentação e bebidas subiu 1,12%, habitação caiu 0,37%, e é importante a gente entender isso, né, porque a própria questão de energia acaba entrando aí no meio desse grupo. Artigos de residência subiu 0,08%, vestuário subiu 0,76%, transporte, vocês estão vendo que aqui foi onde teve a maior queda por conta dos combustíveis, né, 5,24%. Nós tivemos saúde e cuidados pessoais,
que subiu 0,81%, despesas pessoais subiram também 0,81%, educação subiu 0,61% e comunicação, que aí a gente entra naquela parte das teles, né, que também foram atingidas por conta da redução dos impostos, a gente teve uma queda de 0,30%, né? E é importante a gente ressaltar que, ainda dentro desses grupos, por mais que a gente tenha tido, por exemplo, um pequeno aumento ali na questão de alimentação, ainda assim nós tivemos alimentos que subiram muito e outros que caíram bastante também. Então eu trouxe para vocês aqui também uma tabelinha, uma imagem que mostra quais foram os produtos que mais tiveram deflação nesse mês de agosto, né? Que entram ali dentro do IPCA 15. Então, o que a gente tem? Que a abobrinha, por exemplo, caiu 17%, quase 18%. Olha a gasolina caindo 16,8%. Tomate caiu 15%, morango caiu 14%, batata inglesa 13%. Ó, a gente começa a olhar passagem aérea caindo 12%, muito por conta, óbvio, dos combustíveis também. Vejam o etanol aqui caindo 10% também. Então, a gente consegue ver ali mais ou menos o que acabou puxando esse índice um pouco para baixo, mas sim, nós também tivemos vários outros alimentos que subiram bastante, como leite e tal. De qualquer maneira, olhando todo esse cenário, por que a gente tá falando, né, de IPCA 15, de prévia de inflação e tal? Como eu trouxe para vocês logo no início do vídeo, nós teremos uma reunião do Copom ali na semana do dia 20. E ali deve-se decidir, então, se nós teremos mais um aumento na nossa taxa Selic ou se nós iremos manter esses 13,75. Ao meu ver, quando a gente vê, por exemplo, 2 meses consecutivos, né, óbvio que impactado principalmente por conta, né, dos combustíveis e tal, mas que a gente pode ter um terceiro mês também de deflação, ao meu ver, me parece que o Banco Central, né, ele fica menos pressionado para fazer um novo aumento de taxa de juros de, por exemplo, 0,25 e fechar ali em 14% e, enfim, pedir a conta, né, e acabou. Mas também tem outro ponto que é o seguinte, Estados Unidos deve continuar subindo juros, como a gente já viu, inclusive, nessa última reunião que teve, e isso também pode acabar pressionando. Só que eu acho que agora, nesse momento, o Copom ele vai olhar muito mais para esse cenário interno. Eu acho que ele entende que nós temos um delay grande de aumentar a taxa de juros e ver o efeito na economia real, que muitas vezes pode ser de 8 meses, 1 ano ou um pouco mais. Então a gente ainda não está sentindo todos os efeitos de uma taxa de juros muito mais alta, né, do que aqueles 2% de alguns meses atrás. Então eu acho que ele pode sim estacionar nesses 13,75, no máximo 14%, mas eu pessoalmente não conto com isso, pode ser que aconteça, e aí tudo bem, não foge tanto assim do previsto, né, mas eu acho que ele meio que já vai começar por aí, eu acho que a gente parar por aí, eu acho que a gente já começa a chegar no finalzinho ali da alta da nossa curva de juros e deve meio que parar por ali por conta de todas essas situações que nós estamos vivendo nesse momento. É importante a gente ficar atento a tudo isso, porque tudo isso impacta os nossos investimentos. Existem muitos títulos de renda fixa que estão remunerando muito bem. O único alerta que eu faço para vocês é realmente entrem lá no Trademap, olhem o rating, olhem o risco, né, desses títulos de renda fixa, porque sim, renda fixa tem risco também, para vocês fazerem os investimentos de vocês, e tudo isso impacta também em fundos imobiliários, que tem um fundo de papel, a própria questão da inflação, né, impacta também tudo isso, então tem que ficar muito de olho nessa questão da taxa de juros e da inflação, porque isso tem uma ligação direta com os nossos investimentos, e aí por isso, então, que hoje eu acabei trazendo esse panorama para vocês. Mas, mais uma vez, eu volto a perguntar, vocês têm algum pitaco para a reunião do Copom? Vamos ver quem que acerta. Podem escrever aqui nos comentários que a gente está sempre atento. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então num próximo vídeo aqui no canal do Trademap.